patologia, primeira página, terceira linha, quais são alguns dos dificultadores da aprendizagem matemática. Esse item eu coloquei para falar das dificuldades intrínsecas mesmo à matemática, né? Mas também tem as dificuldades que são, pela própria matemática ter dificuldade intrínseca, ela aumenta a dificuldade do aluno quando o professor não está atento a isso. Então, aqui, ó, na frente desse item, os dificultadores da aprendizagem, a gente coloca uma sequência de itens que, na verdade, são esses dificultadores. A abordagem formal, a matemática tem uma abordagem formal, então o ideal para o professor é partir do jogo, do material concreto, da atividade mais lúdica para chegar na questão mais formal. Os símbolos matemáticos. Aí, essa semana passada eu encontrei um professor aqui da Conscienciologia, que ele me contou, tipo uma piada, né, que eu achei ótimo, que eu vou contar para vocês. Não sei, quem já fez matemática do segundo grau ou terceiro grau, fez integral. Então tem aquela coisa da integral UDU. Aí um aluno falou, o professor depois da aula perguntou assim, vocês entenderam a aula? Eu entendi tudo, professor, eu só não entendi esse negócio de SUDU aí. O SUDU é porque era o símbolo da integral, é um S comprido, né? E aí, quer dizer, a pessoa não tinha entendido nada da aula e se confundiu lá com os símbolos da matemática. Então, assim, a simbologia da matemática tem, por exemplo, um tipo de dificuldade de pessoas que tem de dificuldade visual. Ela vê aquele monte de símbolo assim, ela se perde naquele símbolo. Não tem nada a ver com inteligência, né? Mas na hora que ela não entende aquele monte de símbolo, ela já vai trazer para ela a culpa de não ter inteligência para matemática. É isso que a gente tem que mudar, né? Outra dificuldade também, outros dificultadores, é a estrutura hierárquica evolutiva dos conceitos. Opa, bateu aqui. A dificuldade hierárquica. Então, um assunto de matemática, ele é o pé para você aprender um outro. Então, se o aluno passa de um assunto para outro sem entender, no próximo período, no próximo assunto que ele for, ele não tem a base para avançar na matemática. Então, esse é um dificultador da própria matemática. Tá? A linguagem dialetal, eu bati aqui. Tá? A linguagem dialetal, o que significa isso? Na matemática, é uma coisa específica, que às vezes, assim, olha, mesmo na universidade, um professor da área, por exemplo, que pesquisa análise matemática, conversando com o professor da geometria diferencial, um pode não saber o vocabulário do outro. Entendeu? É porque são dialetos, assim, é tão grande, é tão vasto o campo, né, de conteúdos da matemática, que uma pessoa que, por exemplo, se dedica a equações diferenciais, seja na geometria ou não, ela vai tendo conceitos ali, vai tendo... porque o que é matemática, gente? É uma linguagem axiomática, né? Você cria um corpo de axioma e vai derivando teoremas, né? E assim, ó, se a pessoa não está naquela área, ele não vai saber um teorema de ponta que foi descoberto em 2014. Então, o outro que está fazendo a mesma coisa numa outra área de álgebra e tal, pode não ter, a não ser que um assunto tenha ponte com a outra. Então, assim, são dialetos. É uma linguagem dialetal. Então, assim, mas nessa matemática básica também, você precisa de ter um entendimento é como se fosse uma alfabetização matemática que você precisa de ter, né? Então, por exemplo, as linguagens, você fala em soma, você fala em subtração. Tem um caso muito interessante que eu vivenciei. Eu estava fazendo pesquisa, né, na área de educação matemática e fui trabalhar com crianças de alfabetização. E aí tem um pesquisador dinamarquês que se chama Dienes, e ele falava que a criança tem dificuldade de entender essa expressão quantos a mais. E aí ele falava lá como é que tinha que fazer a experiência, e eu fui fazer a experiência com a criança. Então era assim, colocava uma plaquinha, aí depois botava uma outra plaquinha, botava tipo umas 10 plaquinhas. Aí pedia a criança para contar essa plaquinha, ela dizia uma. Aí na outra, eu pedia
para ela contar, ela dizia uma, eu falei assim, então eu vou botar mais uma aqui. Quantas vão ficar? 2. E aí eu fui fazendo uma torre, né? Uma sequência de 1, 2, 3, 4. Aí lá pelas tantas eu perguntava, quantos tem aqui? Ela contava, vamos supor que tivesse na pilha de 4. Aqui, quantas tem? 5. Quantas eu tenho que botar aqui nessa pilha de 4 para ficar igual a outra? 1. Quantas eu tenho que tirar nessa pilha de 5 para ficar igual a 4? 1. Quantas cartelas, né, eu tenho nessa pilha de 5 a mais do que essa pilha de 4? Ela olhava para mim como se eu estivesse falando grego. Então, assim, ela sabia tudo que tinha que fazer para uma ficar igual a outra. Mas essa linguagem, quanto a mais, ela não entendia o que eu queria perguntar para ela. E aí eu voltava, fazia o exercício novamente. E ela, à medida que eu ia perguntando novamente, ela ia ficando, você via que a criança ia ficando estressada. Ela regalava o olho, aí quando ela via que eu ia fazer pergunta, ela já ficava estressada. E aí lá pelas tantas, ela olhou para mim, deu um sorriso e falou assim, 1. Aí ela entendeu o significado de quanto a mais. Agora você vê, as professoras não têm essa noção, eu também não tinha, enquanto eu não li isso, de que essa frase, essa expressão quanto a mais, a criança jamais vai associar com a operação de subtração. Então isso é o linguajar matemático, né? Então é isso que a gente está falando aí, dessa dificuldade, né? Do jargão matemático, que vem logo a seguir, que é o matematiquês. Tá certo? Ainda tem, do ponto de vista do ensino, é um ensino, às vezes, totalmente abstrato, que ensina como é que faz uma conta, assim, mecanicamente, né? Pegando um emprestado. Se pegar um emprestado, você não sabe por que pega, porque não vai devolver, você não sabe o que acontece. Enfim, é super abstrato. Então, é todo um processo aí.